A revelação especial é a segunda lição, né, do nosso estudo sobre bibliologia, né? Irmãos e irmãs, vocês já pararam para pensar como conhecemos a Deus? Como conhecemos a Deus? Sem a revelação de Deus, nada sabemos sobre Ele. A fé, ela não nasce do nada, ela nasce porque Deus se revela a cada um de nós. Deus se revela a cada um de nós. A pessoa sozinha, ela não conhece a Deus. O ser humano, por esforço próprio, ele não consegue compreender Deus, né? São mostra a existência e a moral, mas a revelação geral ela não salva. É o que vimos domingo passado, né? Quando vimos que Deus se revela pela natureza, pela consciência humana, né? O que fica de tudo isso? Sem a revelação, a mente humana, ela vaga em escuridão. Então nós precisamos desse Deus que se mostra, esse Deus que se revela. Hoje nós vamos falar sobre a revelação especial. E a revelação especial, ela inclui a Bíblia e ela inclui Jesus, né? Jesus. A revelação especial, ela mostra o plano de salvação e ela transforma vidas, né? Então, conhecer a Deus é mais do que admirar a criação. É conhecer Cristo, que é a fonte da vida eterna, né? E a revelação especial, ela veio pelos profetas, pelas Escrituras e por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, né? Então, é mais do que estudar teologia, né? É você ter realmente intimidade com o Senhor, intimidade com Deus, né? Porque às vezes a própria Bíblia diz que a letra mata, né? E o Espírito vivifica. Mas como eu sempre disse, né? Se você os jovens quando eles arrumam a namorada ou a namorada, né? Ou a menina conhece o moço, ela não quer só conhecer a pessoa, ela quer conhecer a sua família. E intimidade com Deus é isso. É o aprofundamento, né? É intimidade, é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Então o texto diz aqui, na primeira aula aprendemos sobre a revelação geral, que a humanidade tem acerca do Criador e que esta revelação é pregada de forma não verbal pela criação. Todo ser humano tem condições de, ao contemplar a natureza, perceber, né, que há Deus. Contudo, as pessoas deixam em segundo plano. Você conhece Deus? Conheço. Você segue a Deus? Ah, de vez em quando. Eu sou um não praticante, né? Você acha legal? Muito lindo. Mas muitas vezes as pessoas não querem o compromisso, o relacionamento, né, uma vida realmente com o Senhor nosso Deus. Então, com a revelação geral, as pessoas não podem aprender profundamente sobre Deus e sobre salvação, né? Para isso, é necessário o que nós vamos passar a ver hoje, que é a revelação especial. Vamos para as Bíblias. Hebreus.
capítulo 1. Do verso 1 ao verso 3. Carta aos Hebreus, de 1 a 3. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nas alturas. Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, e que toda inspiração seja através do Espírito do Senhor, ó Pai. E que o Senhor possa, mais do que conhecer, ó Pai, nos mostrar o quão é preciso, ó Pai, estarmos tendo um relacionamento contigo, ó Pai. Relacionamento sincero, uma vida de intimidade e de estar realmente, ó Pai, sempre dependentes do Senhor e da Tua palavra, ó Pai. Deus querido, fala conosco nesta manhã, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Logo no início da carta, então, aos Hebreus, é o que nós acabamos de ler, né? Que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, esse texto, ele visa mostrar como em Jesus, né, toda a revelação de Deus chegou ao ápice, pois Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, segundo a continuação desse texto de Hebreus, no verso 3. Contudo, até que esse ápice da revelação se manifestasse, Deus não estava em silêncio, mas falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E até mesmo antes dos profetas aparecerem, Deus já estava falando com a humanidade, sendo que primeiramente falou através de aparições diretas, né? Como nós vamos ver aqui, né? E essas aparições, elas são chamadas de teofanias, né? Ou seja, a manifestação de Deus no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento. Uma definição da revelação especial, ela é necessária, né? Ela é aquela que, por meio da qual Deus se revela a cada um de nós, dizendo-nos algo a respeito de si mesmo, mas quando acerca da nossa condição de pecador, assim como apresentando a solução definitiva em Cristo para a nossa vida. E a revelação especial, ela tem um objetivo que transcende a revelação natural. Enquanto a finalidade da revelação natural é informar que existe Deus, Deus Criador, o propósito desta revelação especial é mostrar que o único meio pelo qual o homem pode voltar a se relacionar com Deus é Jesus Cristo. E aí, dessa forma, ele tira todos os intermediários, né? Porque o nosso único mediador, segundo a palavra de Deus, é Jesus. As pessoas têm mania, né, de colocar, meu santinho de devoção é esse ou é aquele, ou... Não.
A palavra de Deus, ela fala que o nosso mediador é Jesus. É Jesus. Então, essa revelação especial, ela faz parte da iniciativa divina, porque Deus usou homens para entregar a seu povo a revelação da sua vontade. E é Deus quem nos procura. Por isso, está escrito lá em 1 Pedro, no verso 24. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo, esta carta de Pedro fala para nós, né? Então, teofania, que significa manifestação de Deus, ela trata-se das aparições de Deus e das grandes demonstrações, né, de seu poder em momentos históricos específicos. E ela foi predominante desde a criação até os dias de Moisés, né? Deus se manifestou a homens, né? Aqui ele cita vários textos bíblicos, né? Eu vou ler alguns, só para nós estarmos, os irmãos verem aí a manifestação do Senhor, e ela ocorria assim desde o início de Gênesis. Lá no capítulo 2, verso 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O verso 22 e 23, seguindo aqui a sequência colocada pelo escritor, 22 e 23, ele diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E tem mais dois textos aqui. Vamos ver agora Abraão, lá no capítulo 12. Deus falando a Abraão. Gênesis 12, verso 2, diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos, 28, 13, 12, 2 ainda continua com Adão. Vamos para 28, 13 de Gênesis. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Isto já está falando... Eu creio que esse texto ele já deve estar falando até com Jacó, né? Porque fala sobre Abraão, né? O seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Mas é o texto que o autor colocou aqui. Aí ele fala, e especialmente a Moisés, tomando alguma forma visível. A Escritura ensina que depois dos dias de Moisés, esta não seria mais a forma oficial de revelação. Deuteronômio 34, verso 10 diz: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, né? Sendo que a partir daí a forma oficial se tornou a profecia, mesmo que alguns homens do Antigo Testamento ainda continuaram recebendo teofanias, como por exemplo o profeta Elias, né? O qual o Senhor tinha uma relação assim
muito, muito, muito linda, né? O exemplo disso é a caverna, né? De como Deus fala ao coração de um homem desesperado, né? E ele diz para Elias: você não está só. Existem 7.000 que não se entregaram a Baal e que intercedem por você, né? Então, é um Deus que se manifesta, é um Deus que fala, né, com seus filhos. A característica principal da teofania é o apelo ao físico, ao sensitivo. Deus tomava muitas vezes a forma de um anjo, né, ou de um homem, e podia ser visto, ouvido e até mesmo ser tocado. E até mesmo ser tocado. Vale lembrar que aquelas eram formas temporárias assumidas por Deus para se comunicar com o ser humano, né? E uma pergunta frequentemente feita é: qual das 3 pessoas da Trindade aparecia numa teofania? Podemos afirmar que todas as vezes que Deus apareceu, foi a segunda pessoa que se manifestou com o intuito de revelar o Pai. E esta afirmação, ela tem base bíblica lá na passagem de João 1,18, que diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É função trinitária do Filho revelar a Deus. E quando Filipe, discípulo de Jesus, fez o pedido para que Jesus mostrasse o Pai, Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? João 14:9. Que fica claro que o Senhor Jesus mostrou que o único modo de ver o Pai é vendo Ele próprio. Ainda em João 12, 40 e 41, o evangelista diz que Isaías viu a glória de Jesus e falou a respeito dele. A citação do verso 40 é tirada diretamente do capítulo 6 do livro de Isaías, né, em que diz assim, né, é um relato da visão celestial ali do profeta, e diz assim: no ano da dias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Assim dizemos que foi a segunda pessoa que se manifestou no Antigo Testamento, e ao fazer isso, o Pai foi visto também. O Pai foi visto também. João 40 e 41 diz assim: cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele, né? Então a Bíblia, ela assim, ela vai se complementando. Os textos vão mostrando, né, que Deus, ele vai nos ensinando passo a passo, e o Novo Testamento, ele busca no Velho Testamento, e a palavra de Deus, ela se complementa, né, para possamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa salvação, para se revelar aos seus filhos. Então, que nós vemos? Deus se revelou por profecia. Depois dos dias de Moisés, Deus usou frequentemente uma nova forma de revelação: a profecia. A profecia. Alguém pode ler para mim Números 12, de 6 a 8?
Números 12, verso 6 ao verso 8. Nesse contexto aí, Arão e Miriam foram chamados na tenda porque Deus queria falar com eles. E após esta fala, Miriam adquiriu ali uma lepra. Por quê? Por teimosia e por confrontar o servo Moisés. Então, era Deus ali, face to face, face a face, né, falando com Moisés. E Deus, com ele falo cara a cara, está escrito face a face, claramente, não por enigmas. E ele, Moisés, vê a forma do Senhor, olha isso. Né? Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então é Deus ali se revelando a Moisés. Né? A revelação por profecia é uma forma mais indireta de revelação. O profeta recebia algo de Deus, porém em forma de sonho ou visão, não como era com Moisés, quando Deus lhe falava face a face. Era responsabilidade do profeta transmitir ao povo aquilo que viu no sonho ou na visão. Como sempre, teofania. É Deus ali falando, né? Falando com as pessoas. O que é a teofania? É a manifestação de Deus. Deus se manifestando, né? Ali para Moisés. Né? Isso no Velho Testamento a gente vê assim vários, né? Com Abraão. Né? No momento que Abraão levanta aquela adaga, aquela faca, né, para sacrificar, o Senhor aparece. O anjo do Senhor é aquele que fala, é Deus, né, usando ali, né, para com Jacó. Né, quando Jacó enfrenta o Senhor, né, e ele enfrenta aquele anjo ali, e é Deus se manifestando, é Deus falando, é Deus, né? O Velho Testamento, isso daí é algo assim, sempre, várias vezes Deus se manifestando, né? A responsabilidade do profeta transmitir aquilo que viu no sonho ou na visão, como sempre, risco de falsificação. Deus estabeleceu testes para confirmar o profeta e a profecia, e eram basicamente dois testes: o da veracidade do fato profetizado e o da conformidade com a palavra escrita. Só para vermos biblicamente esse texto, Deuteronômio 18, versículo 20, diz assim: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas vocês perguntam a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não é de Deus. Essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, né? Por isso, não tenham medo dele. Ou seja, não respeite aquele que não fala a verdade do Senhor, né? A verdade do Senhor.
E a coisa ali não era brincadeira, né? E o da conformidade com a palavra escrita. Lá em Deuteronômio 13, o verso 1 diz assim: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvido àquelas palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. E ele complementa aqui dizendo: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, contra o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Por isso, eliminem o mal no meio de vocês. A palavra do Senhor era firme, né? Firme. Então, o tempo predominante dos profetas, ele vai e se estende desde a morte de Moisés até João Batista, né? Mateus 11, verso 13, ele testifica isso, onde diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, o qual é o último profeta do Antigo Testamento. Entendamos, os profetas do Antigo Testamento revelaram a respeito do ápice da revelação, que é Cristo. Tendo o Senhor vindo, acabaram-se as manifestações, né, de Deus, que seriam as teofanias, e revelações proféticas, como antes. E por ser um porta-voz de Deus, o profeta usualmente começava a sua mensagem com a seguinte sentença: assim diz o Senhor. Isso indica que o próprio Deus colocava a sua palavra na boca dos profetas. O próprio Deus colocava a sua palavra na boca dos profetas. Vamos ver os textos bíblicos aqui citados. Porque o interessante desses estudos é você ter a sua base na palavra. Por isso que a apostila, ou mesmo lendo o material de outra forma, celular, mas os irmãos estudarem e verem esses textos bíblicos, por quê? Porque eles confirmam o que está sendo dito pelo autor da lição, né? A base bíblica tem sempre que ser primordial. A base bíblica, ela vai confirmar o que está sendo dito, né? O que nós estamos estudando, né? E ver realmente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos lá. Jeremias 1,7 diz assim, porque o nosso tempo nem sempre é muito grande, então eu vou lendo os textos também, né? E Jeremias 1,7 diz assim: o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Isaías 51,14 diz: o exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará, não lhe faltará. Então, um detalhe interessante é o caráter orgânico da recepção e da entrega da mensagem profética. Os profetas não falavam em transe, mas eles usavam seus recursos, conhecimentos, culturas, qualidades e talentos para transmitir a mensagem da parte de Deus. A mensagem era, de certo modo,
acomodada à personalidade do profeta, né? E isso vai ser visto na próxima aula. Na próxima aula. Um outro texto aqui, 4, verso 10, diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor falando, quem fez a boca do homem? Ou quem faz mudo ou surdo? Ou não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que deve falar. O próprio Deus, face a face, com Moisés. Deuteronômio 18, 18. Farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Palavra do Senhor, Palavra do Senhor. Então, Deus está ali falando com o seu povo, falando diretamente com o seu profeta, com o seu escolhido, com o seu escolhido. E o texto aqui diz, um último detalhe que precisa ser mencionado é que, de fato, encontramos profetas depois de João Batista, como, por exemplo, o profeta Ágabo em Atos 21, 10. Porém, os profetas do Novo Testamento não estavam no nível dos profetas da Antiga Aliança, mas foram servos que traziam revelações para igrejas locais, enquanto o Novo Testamento ainda não estava completo. Assim, pelo fato da igreja primitiva ainda não ter a escritura completa em mãos, precisava de revelação especial para que fosse guiada nesse período. Os profetas do Novo Testamento eram cooperadores do ministério dos apóstolos, e ali estabeleceram os primeiros passos da igreja no Novo Testamento. Porém, esses dois ministérios desapareceram pouco antes do fim do primeiro século, permanecendo daí em diante apenas os ministérios dos presbíteros ou bispos, e dos diáconos que trabalham com base na revelação registrada. Então, eu estive durante a semana lendo, buscando mais informações e que pudesse acrescentar, apesar de que o texto aqui ele é claro na medida em que se baseia na palavra, Mas e vendo alguns estudos, eu faço um curso do Instituto Reformado de São Paulo. E são os pastores da nossa igreja, da nossa igreja não, da IPB. Leandro Lima, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, eu não lembro se ele tinha alguma coisa lá, mas são pastores assim com conhecimento muito vasto, e é interessante que eles tratam também desses assuntos, Então, um outro pastor que fala muito sobre isso e que também um outro que também dá estudo sobre isso é o nosso pastor da IPI, Silas Barbosa Dias. E Silas Barbosa Dias, ele conta algumas coisas, assim, muito interessante a respeito desse tema, E entre as falas dele, eu estava ouvindo, ele conta que ele fez uma faculdade de filosofia e lá na faculdade ele encontrou com um colega que
fazia física, e ele era ateu. E esse moço chegou para ele, eu vou ler aqui porque, como sempre, eu já esqueci. E ele pergunta, ele fala para o pastor Silas: me explica, Deus. É uma pegada, né? Aí o pastor Silas falou assim: olha, né? Que coisa, né? Me explica, me explica então, eletricidade. Me explica eletricidade. Não tem como explicar eletricidade. Então, mesma coisa, Deus também não tem como, Deus também não se explica. Deus se conhece. Deus é relacionamento, é fé, né? É buscar ao Senhor. Então, existem coisas que não se explicam, porque Deus é sobrenatural, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele contando também que alguém estava lá em Nova York e um moço pregando o evangelho lá numa esquina, e aquele moço, na tentativa de chamar a atenção de um senhor que estava passando: amigo, você já encontrou Deus? Né? E a pessoa respondeu: olha, eu nem sabia que ele tinha se perdido. A questão não é que Deus tenha se perdido, é o homem que se perdeu, tentando buscar os seus próprios interesses. E muitas vezes buscando a igreja pelos seus próprios interesses. Quando nós somos chamados para ter relacionamento com Deus e não querer ser aqueles que querem as benesses, e somente as benesses de ser servo de Deus, mas querem um Deus que é o dono do ouro e da prata e que eu terei muitas possibilidades. Não é assim. Deus é relacionamento. Deus é Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. A Ele nós servimos e nós buscamos, né? E havia uma época que se falava muito, né? Deus morreu. Lembram? Houve uns filmes alguns tempos atrás, né? Deus morreu. A revista Seleções publicou uma matéria, né? O título era Deus morreu, né? E nesse tempo o universitário perguntou lá pro pastor, ele disse claramente para o pastor: olha, Deus morreu. E o pastor olhou, pensou, porque, mas qual Deus? Falou: esse Deus aí que fica num trono lá escrevendo meus pecados, só para depois me pegar no final. Né? E o pastor olhou para ele e falou assim: olha, esse Deus morreu mesmo, e olha que já foi tarde. Porque o Deus que eu conheço, o Deus que se revelou a mim, esse Deus que se revelou em Jesus Cristo, Ele caminha comigo, sabe? Nas minhas lutas, nas minhas dificuldades. Esse Deus, Ele não é um Deus que fica anotando pecados para puxar o meu tapete, mas é o Deus que me ama e que se revelou em Cristo Jesus, porque Ele deu o seu único Filho por amor de mim, né? Esse Deus não morreu. Esse Deus é vivo, atuante e cuida de cada um de nós, né? E cuida de cada um de nós. Então, ter sempre essa ideia no coração de que Deus caminha conosco, né? Deus caminha conosco, né? Então, essa revelação especial é Jesus Cristo, o Senhor, que caminha conosco.
É Jesus Cristo, o Senhor, que é a nossa única, a nossa única regra de fé e prática, é buscar esse Deus, buscar esse Deus. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz assim, eu vou baixar o som desse celular que hoje ele está. Isso quer dizer que eu vou vender muito sorvete. Perdão, irmãos. Devia ter feito isso antes. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ela diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se a declarar à sua igreja aquela sua vontade e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. E ainda John Stott escreveu a principal distinção entre a revelação de Deus na criação natural, né? Porque é dada através da natureza, e geral, porque é dada a todos os seres humanos. E sua revelação na Bíblia, sobrenatural, porque é dada por inspiração, e especial, porque é dada para pessoas específicas, através de pessoas específicas, né? Então, Deus fala com cada um. Deus procura as pessoas. Deus se revela a você. Deus quer ter com você intimidade, comunhão. E Deus se revelou na pessoa de Jesus, né? Na pessoa do seu Filho. Depois de João Batista, Deus não mais está se revelando por profecias, mas em Jesus Cristo, né? O qual é o clímax de toda a revelação de Deus. Por isso, o texto que nós lemos, né, quando diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por isso, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Pela sua palavra poderosa. Nada antes ou depois dele fala mais ou melhor do que ele sobre. E também podemos ver o caráter progressivo da revelação divina. Então, Cristo é a expressão máxima do ser de Deus. Jesus é o próprio Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Deus manifestado na carne, pois nele habita toda a plenitude da divindade. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 2, ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus não é uma teofania dos moldes do Antigo Testamento. Não é uma manifestação temporária de Deus, mas Jesus, ele é a manifestação plena e eterna do Senhor. Jesus é o
conosco. É e para sempre será o Deus homem. Por isso é com alegria fazemos questão de repetir, na pessoa de Jesus estava o ápice da revelação. Por isso, Jesus lá falando a Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Entretanto, só em algumas ocasiões ele se descortinou mais amplamente aos olhos humanos. Lucas 9:29 diz que, e aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. E a roupa dele ficou de um branco brilhante. Essa vez, Jesus mostrou ali o seu caráter de Deus, a própria visão de Deus ali no Filho. Entretanto, mesmo tendo se esvaziado de suas prerrogativas divinas durante o seu ministério terreno, e se submetendo a uma vida de servidão ao carregar com alegria o fardo da humanidade. João 17:5 está escrito: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus mostrando que, desde a criação, ele estava com o Pai. Ele estava com o Pai. Então, um outro texto interessante na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ele exatamente dessa pessoa de Jesus, e onde diz, lá no verso 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Jesus, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Romanos 5:8 ainda diz: mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Sendo Jesus o ápice de toda revelação especial, sendo Ele também o instrumento de toda essa revelação, conclui-se que a revelação especial é essencialmente a respeito dele. E nesse sentido, tudo o que foi registrado no Antigo Testamento revelava progressivamente o Cristo que havia de vir. E ainda, tudo o que foi escrito no Novo Testamento revela o Cristo que já veio e ainda voltará. E ainda voltará. Então, Deus se revela na pessoa de seu Filho. Deus se revela na pessoa de seu Filho. Então, hoje nós, as formas testemunhadas e registradas na Escritura, teofanias, profecias, a vida e a obra de Cristo. Esse registro, como veremos na próxima aula, é inspirado. Diante daquilo que vimos até aqui, ficam as seguintes perguntas. Como se deu o seu processo da inspiração? Como usou os autores para registrar as mensagens? Temos segurança para dizer que os autores registraram fielmente ou se equivocaram?
qual é a participação humana e a participação de Deus nesse ato de registrar as revelações. Então, essa é uma perguntas que serão respondidas na próxima lição, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Vou falar bate-horário, porque eu não sei se o Batman é crente, mas é isso aí. Amém? Temos alguma coisa para